projetinho pra gente fazer junto, estamos aqui nós. A Yasmin é performer, transformista, taróloga, cientista social e escritora. Uma artista completa, né? Tá feliz, amiga? Tô. Minha melhor amiga acabou de entrar aí. Ai, que chique! A galera tá toda reunida. Amo. Vamos começar? Vamos. A primeira perguntinha que eu tenho pra você é: eu quero saber como você se descobriu artista. Como você soube essa paixão que você tem aqui dentro, sabe? Aham. É, então, eu por muito tempo me perguntei isso também, porque eu não sei se isso é uma coisa que a gente só sabe, assim, né? É um processo de Aham. entendimento. Então, também por muito tempo, eu achava que eu não era artista por não seguir X ou Y, Z que outras pessoas consideravam arte, né? Como, por exemplo, me Então, vestir assim. aham. Não segui um É, padrão, né? exato. Mas eu, hoje em dia, passei a entender arte num outro lugar, assim. Em um lugar de aproveitamento de uma energia que é uma energia de criação que pode estar em tudo que a gente faz. Aham. Que é aquilo, né? Arte e performance, principalmente, pode ser tudo, só não pode ser qualquer coisa. Então, Exatamente. eu me vejo muito nesse lugar como uma pessoa que tem a vida e a arte muito conectada. Então, tudo que eu faço pode sair dessa energia de fonte criativa, sabe? Então, Entendi. eu lutei muito com isso, assim, mas hoje em dia eu tenho essa premissa, assim, pra mim. Entendi. Maravilhosa. Eu amei a sua make. Obrigada! Acho que o áudio tá falhando. Gente, vocês estão Tá? conseguindo ouvir? Eu acho que é porque eu tô muito longe. Deixa eu chegar mais perto. Aí. Ah, melhorou agora. E como que é seu processo criativo? Então, depende para o que eu tô produzindo. Para performance e para fazer montação, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar referências antes de fazer coisas. Porque eu sinto que Uhum. quando eu consigo ver o que o outro fez, eu consigo entender o que eu quero fazer, sabe? Então eu tenho muito Sei. esse lugar de olhar muitas referências e tentar montar um, várias direções, sabe? De uma coisa só. Então também Uhum. eu sou muito nisso, assim, de, tipo, misturar muitas artes juntas. Então é aquilo, tipo, não é só também imagem, mas é também, às vezes, um texto que me lembra aquilo, ou um cheiro, ou uma comida, ou uma situação da minha vida, um problema, sabe? Sei. Tipo, qualquer coisa, assim. Mas eu faço muito esse lugar de, tipo, olhar referências. Aí eu gosto também de juntar tudo. Faço uma coisa assim que eu pego na minha cama e eu junto todos os objetos e tecido ou Hum. coisa de maquiagem ou livro, tudo assim que eu Sei. tenho que me lembra aquilo. Aí eu ponho tudo em Aham. cima da minha cama e eu fico olhando para aquilo um tempo, sabe? E fico, tipo, Aham. tentando entender o que eu quero montar. E aí é muito processual, assim. Eu raramente penso Esse é somente. seu, Ah, esse é seu ritual de preparação, no caso, né? aham, sim. Entendi. E Legal. é muito, tipo, se jogar no processo, assim, porque eu não. Raramente eu tenho uma performance ou uma montação que eu falo assim, tipo, isso tem que ser assim e eu vou fazer isso pra ser assim, sabe? Eu gosto Aham. de me levar, de deixar levar pelas coisas, porque eu também, falando de montação, eu considero a montação como um processo ritual, né? Então, quando eu vou me montar, eu me concentro muito também naquele momento e permito o fluxo de movimento, sabe? Do que eu vou Uhum. Você vai fazer. Então, sentindo. se sai totalmente diferente, tipo, tudo bem, era isso que tinha. Tipo, Aham. era isso Era que pra eu ser, tava né? ali. É, E suas inspirações? Você tem uma. Acho que não, né? Mas você não tem uma inspiração fixa, assim, sabe? Algum artista que você coloque no patamar, assim. tenho. Tem? É Qual que é? porque eu tive esses processos de achar que eu não podia fazer coisas e que eu não sabia fazer coisas, né? Tipo, que eu não podia ser artista porque, ou certas vezes porque eu era mulher, certas vezes porque o que eu queria não tava, tipo, não via, me via representada em ninguém fazendo uma coisa parecida com o que eu gostaria de fazer. Então, eu tive, assim, dois artistas que foram muito fortes para mim, que é primeiro é o David Bowie, isso foi quando eu era adolescente, que foi quando eu comecei a Aham. entender que eu podia ser só eu, que eu não precisava ser, tipo,
alguma coisa fixa e constante, igual, sempre, entendeu? Que eu podia Uhum. me jogar em onde eu quisesse, assim, em qualquer arte que eu quisesse, de qualquer forma que eu quisesse, sem me preocupar se aquilo era muito feminino ou muito masculino. Então, Sim. tipo, eu tive muito David Bowie. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar com performance, antes de eu me montar, porque eu comecei a trabalhar com performance antes de eu me montar, né? Que eu venho do teatro. Então, Uhum. Legal. eu fui começar a me montar depois. E eu só consegui começar a me montar quando eu conheci a Alma Negro, porque foi o momento que eu Uhum. olhei e falei assim, cara, eu posso fazer uma coisa muito diferente que essas pessoas estão fazendo, tá ligado? Porque tinha Foda. dois empecilhos, né? O primeiro empecilho que eu era mulher, então não tinha nenhuma mulher fazendo num lugar visível. E aí a gente olhava e falava assim, putz, então, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou pôr Hã? esse vestido, que é um vestido que normalmente já me obrigam a usar, e vou pôr esse salto, que eu não gosto, que também já normalmente me obrigam a usar. Tipo, é isso que eu vou fazer, e daí por causa disso eu vou ser uma artista. E isso não fazia o menor sentido pra mim. Então, quando eu conheci a Alma Negroa, foi quando eu comecei a entender que drag podia ser muitas coisas e que não dependia de eu ser homem, de eu ser mulher, não dependia disso, assim. E que também eu poderia fazer uma expressão artística que não fosse relacionada só ao que fosse mainstream, assim, só o que as pessoas querem consumir, sabe? Tipo, eu posso fazer também Sim. uma coisa que eu acredito, assim, que pode ser Uhum. estranha. E aí tem muito esse lugar da estranheza, né? De entender que eu posso ser estranha e que eu sou e Sim. que tudo bem, sabe? E o estranho é maravilhoso, o diferente é fantástico, né? Exatamente. É incrível. Você já cortou algumas perguntas que eu ia fazer. Coisa de geminiano. Adoro, mas justamente desse lance de você ser mulher. Rola ainda esse lance de preconceito na cena? Demais, muito, Demais, né? muito. Nossa, A cena é assim, mesmo muito fácil. machista, né? Os DJs e Muito, produtores, é aham. todo mundo muito machista. Muito. E muitas coisas assim, de várias formas, né? Primeiro, no meio drag é uma coisa do tipo assim. Primeiro, muita gente que acha que mulher não pode fazer drag. Daí, beleza. Passando disso, tem as gays que olham e falam assim: não tem problema pra mim a mulher fazer drag. Só que ela tem que fazer desse jeito aqui, que é o jeito certo que eu faço, né? Ah, não. Tem isso muito também. Que são essas drags padrão, né? E, tipo, que estão reproduzindo aí uma feminilidade completamente tóxica e tal, e que querem que a gente meio que faça parte disso, assim. Aí, em contratação, tem muito um lugar de quando querem contratar a gente para um evento, agora isso diminuiu um pouco, mas antigamente era muito assim. Quando querem contratar a gente para um evento, eles não querem contratar a gente enquanto drag. Eles querem contratar a gente enquanto performer e querem que a gente faça coisas bem sexualizadas e bem assim, Ah, tipo, entendo. montações com pouca roupa e tal. Por quê? Porque Uhum. isso atraía homens para a festa dele. Então, tem muitos lugares Isso assim já que não é eles. legal, que já não está interessado na artista mulher, no caso, a artista mesmo, né? Está interessada na feminilidade dela, no corpo dela. É Uhum, bem na errado isso. sexualização, né? É. Acabou. Acabei. Porque eu não sei, assim, é que se eu começo a falar disso, eu fico aqui falando disso o resto do dia, entendeu? Porque é tanta coisa, Uhum. por exemplo, tem muita drag, homem que faz drag, que não, tipo, não me considera como artista, assim. Não é que, assim, se eu perguntar, ou se alguém perguntar pra ele, tipo, o que você acha da fulaninha? E ele vai falar assim, ai, acho que ela não devia fazer drag. Não, mas ele simplesmente, por exemplo, não me dá um oi, né? Então acontece muito de, tipo, tem festa drag aqui, e aí eu tô com algum amigo ou algum amigo, e principalmente se essa pessoa faz uma drag mais padrão, eles dão oi pra essa pessoa e não dão oi pra mim, ou pra mim eles dão, tipo, Ah, oi, eu, ó. entendeu? Ou tipo, eles simplesmente invisibilizam você, assim. Também, assim, não assistem sua performance, né? Tipo, saem, não assistem, não ouvem o que você tá falando. Quando você tá falando, não prestam atenção. Coisa de gay, né? Padrão. Aham. Então, isso é complicado. Entendi. Olha, eu sou homem, né? Eu sou homem cis, gay. E quando eu comecei a me montar, ninguém olhava na minha cara, ninguém me considerava artista, porque me achavam com cara de
homenzinho desmontado, sabe? Uhum. Porque eu me vestia de uma forma natural minha, que é bermuda, camiseta, tipo chinelo. E normalmente as gays, né, que já estão aí há muito tempo, usam tipo cropped. Não que eu não use cropped hoje, mas tipo, só usam cropped, shortinho curto, entendeu? E eu acabei não sendo me considerada. Fui conquistando o meu espaço aos pouquinhos, sabe? Sim. E É, como que você liga. Desculpa. pode falar. Como você lida com um bloqueio criativo? Ansiedade, insegurança, essas coisas. Ah, eu surto, né? Assim, bloqueio criativo pra mim é uma das coisas mais difíceis de passar da vida. Porque, assim, quando eu era mais novinha e que fui entendendo esse lugar de que a arte era muito importante pra mim e que eu me via como muito diferente das outras pessoas, justamente por isso, porque a arte era uma coisa muito importante pra mim e a arte que era importante pra mim era uma arte muito diferente. Não era uma arte muito Uhum. padrão, muito popular. Então, eu tive muito cedo um lugar de ter muitos problemas psicológicos, transtornos psicológicos, e entender a arte como um lugar que eu tinha para sobreviver. Então, Sim. muitas vezes quando eu tenho. Como é que fala? Acabei de fugir o nome. Bloqueio criativo, eu fico achando que eu vou morrer, entendeu? Que eu, tipo assim, que eu quebrei, assim, que estragou. Aham. Mas eu tô desconstruindo isso, claro, né? Mas, assim, eu tenho muita dificuldade com isso, assim. Mas com outras coisas, pra mim, eu acho que eu levo mais fácil, porque eu já tive tantos problemas psicológicos e tenho tantos transtornos psicológicos que, assim, algumas coisas que as pessoas têm dificuldade, pra mim já, tipo, eu já passei, Já sabe? foi, né? Já passou, sim. É, Entendo muito isso que você falou e comigo basicamente a mesma coisa. Quando eu tô com bloqueio criativo, eu meio que esqueço tudo que eu já fiz e fico só lutando aqui dentro, só o que eu não consegui fazer ainda, sabe? é exatamente isso. É muito foda. E começar a olhar e achar que tudo que a gente fez é ruim, né? Também acho que tem muito esse Sim, lugar. nossa. Eu falo que eu sou o meu maior inimigo. Sinceramente, assim. Eu acho que isso é muito real mesmo, muitas vezes, em muitos aspectos, né? E eu vi que você é escritora na Membrana Literária, né? Isso, aham. Você pode falar um pouquinho do projeto pra gente? Sim, a Membrana é um projeto de escrita e crítica literária afetiva. Então, assim, é uma rede que a gente montou de escritoras e escritores, mas principalmente mulheres e homens gays, é, e pessoas trans, e que, assim, a gente tem esse espaço como um espaço seguro para a gente compartilhar as nossas escritas e para ter um real avanço nelas, assim, não só aquela coisa que muito grupo de escrita tem de tipo assim, eu vou ler aqui do coleguinha e vou falar, legal, agora vamos ler do fulaninho, sabe? Tipo, que não tem Entendi. não agrega, assim. Então foi muito por essa busca e também por uma busca de um grupo para escrever sobre coisas difíceis. Essa é muito Aham. uma ideia nossa, assim, de um lugar que a gente possa escrever sobre o que nos atravessa, o que é difícil para nós, assim, enquanto também esses corpos dissidentes, muitas vezes, né, enquanto América Latina, enquanto Uhum. mulher, enquanto bicha, sabe, em vários lugares, assim. E aí foi nisso, assim, e aí muitos das nossas escritoras do grupo tem um grande reconhecimento, que tem gente que muita gente que conhece e tal, e outras não. E isso também é muito legal. Não tem aquele lugar de tipo assim, eu sou melhor que você, sabe? É Sim. um lugar coletivo mesmo, de uma coletividade. E a membrana é muito especial, assim, né? A gente tem dois escritores que muita gente conhece, muita gente conheceu também nesses tempos, que é o Francisco Malman, que ele escreve muitas coisas no Instagram dele e muito sobre esse lugar da bicha e da América Latina, assim, que ele escreveu Uhum. Haverá Festa com o que Restar e América, e muita gente, né, tá aclamando ele por isso. E também a gente tem a Jéssica, que agora também ficou muito conhecida nas redes pelo verso que ela escreveu, que eu moro no Brasil e isso é muito para se ter em um corpo. Que é um verso, né, Forte.
belíssimo e colocando em palavras Maravilhoso. coisas que a gente vive que são muito difíceis. Então tem esse lugar, sabe? E é muito bom e é muito enriquecedor, assim. É o lugar que eu mais me sinto segura para ter esse processo, né? Porque a escrita é esse lugar também de sobrevivência e de também relato de coisas que nos passam. E que se a gente não falar sobre, se a gente não escrever sobre, as outras pessoas não vão saber e isso pode passar, né? Então é esse, Sim. né, afirmar o nosso lugar aqui, assim. E a escrita é muito importante para mim em várias áreas, assim. Ela tá no meu processo para tudo, para montação, para performance, para post no Instagram, para tarô, para como cientista social, né? A escrita também é muito importante. Então tem esse lugar muito importante para mim, assim, né? Esse lugar de refúgio de criação e de inspiração constante, assim, que é proporcionada pela coletividade, né? Que a coletividade é muito importante. Aham. E eu vi também, eu andei vasculhando um pouco sobre a sua vida no site, acho que naquele blog da Gold Doma, sabe? Uhum. E cientista social em antropologia, né? Isso. Como que é isso? Me explica. Assim, quando a gente vai fazer aqui, pelo menos na federal daqui, né, do Paraná, quando a gente vai se inscrever no curso de Ciências Sociais, a gente se inscreve em Ciências Sociais, mas no fim não, né? Já no começo. Ah, a Jéssica entrou, acabei de falar de você, amiga. Acabei de recitar o texto seu. Ela que eu tô falando. Ah, ela que falou. Uhum. Oi, Jéssica. A gente, no começo já do curso, a gente já tem que escolher uma área dentro das ciências sociais para se encaminhar, né? Então aí tem a ciência política, que vai olhar muito questões assim dos governantes e tal. Ah, love me amo. Drag maravilhosa. Ah, Camila. Ai, são pessoas que eu amo, entendo. A gente vai escolher essa área de atuação e que pode ser como cientista política, né? Que vai muito dessa área das instituições e dos políticos mesmo, uma ciência um pouco mais dura, assim. Aí a gente tem a sociologia, que vai muito para esse lugar, às vezes, de dar aula de sociologia, né? E essa coisa mais Entendi. de olhar a nossa sociedade e as nossas instituições também e tal. E aí a gente tem a antropologia, que é uma ciência que as pessoas não consideram ciência, justamente porque ela flerta muito com a literatura e com relatos, né? Porque a antropologia ela é feita a partir da sua vivência em um trabalho de campo. Então você vai no lugar que você quer entender e você vive com aquelas pessoas, você conversa com aquelas pessoas, você ouve, você escuta, você aprende, né? Você lê sobre e você cria um trabalho de análise a partir de uma realidade muito próxima, muito íntima também. Então, muita gente descarta a antropologia, mas a antropologia ela é uma das principais ciências do mundo, né, até hoje, e uma das principais ciências mais sensíveis, assim, sabe? Que vai olhar mais para esse lado da humanidade das pessoas e não como um objeto de estudo apenas, né? Vai olhar Mas mais no interior. sim também das trocas, das relações e tal. Então, a antropologia vai muito por aí. Maravilhosa. Deixa eu te perguntar, como sua família lida com o fato de você ser mulher e não seguir aquele caminho e ser artista? Como que acontece com a sua família? Então, eu não sou uma pessoa muito ligada à minha família em geral, assim, porque eu desde sempre assim, sempre mesmo, assim, achei um saco, as pessoas eram um saco, acho chato, entendeu? Acho que as pessoas são chatas, as pessoas são Uhum. conservadoras. E assim, desde o começo eu bati de frente e então não tenho essa ligação de tipo, ai, minha família, sabe? Sei. Mas eu tenho mais proximidade com os meus avós que me criaram e minha mãe. E os meus avós, eles têm um mecanismo um pouco assim de tipo, não ver, sabe? Tipo, não vou ver. Uhum. Sim. Vou fingir que Fecha os não tá olhos porque você acontecendo. tá vendo ali. Exato. Então, Entendi. e chega num nível de que, tipo, eles nem falavam muito comigo, porque eles tinham medo de eu falar alguma coisa que fosse constrangedora, sabe? Então, essa coisa, assim. E a minha mãe, ela tem assim, ela não gosta muito de coisas relacionadas à montação e à performance, porque ela acha que é um pouco, assim... Ela acha que eu faço isso porque eu sou louca,
entendeu? Basicamente isso. Ah, entendi. É tipo, É aquele nóis, lugar miga. Comigo é a mesma coisa. da arte, tipo, ai, mas esse artista é muito louco, sabe? Esses artistas são muito pirados, são muito psiquiátricos, assim. Uhum, Mas ela gosta de algumas coisas. Ela gosta de, tipo, ela gosta que eu escreva, ela gosta que eu faça tudo que é seguro, basicamente. Tudo que entendi. tá ali numa coisa que ela entende, que ela vê, que ela consegue pegar, ela gosta. Uhum. Mas ela prefere muito mais, por exemplo, o tarô. Ela gosta muito que eu trabalho com tarô, mas ela não gosta muito do trabalho com arte. Aí ela gosta que eu escrevo, mas ela não gosta de todas as coisas que eu escrevo. Aí quando eu escrevo uma coisa que é um pouco Putz, ou violenta, ou triste, ou sexual, aí já. já não Entendeu? Ela gosto, já gosta vira de aquela. coisas. Ela gosta de tudo que seja mais positivo, assim. Mas eu já Sei. passei um pouco assim de me importar, sabe? Eu só faço o que eu quero. E se ela chama, Uhum, foda-se. E ela já, sim. né, eu já fui expulsa de casa muitas vezes, mas eu, tipo. Porque Você é isso, mora né? Pra mim, com ela ou você mora com ela com ela. atualmente? Tá. Só com ela. É porque pra mim tem muito esse lugar de sobrevivência, né? Então pra mim não tem como eu parar de fazer, ou eu tentar não ser. Uhum. Porque, Entendi. Você depende também, né? sim. É, comigo é a mesma coisa. Eu voltei a morar com a minha mãe e com o meu padrasto, acho que vai fazer uns 3 meses. E tá complicado, entendeu? Tá complicado porque, tipo, eu sou todo tatuado, sou um ser, assim, super diferente do habitual, sabe? Adoro, eu amo. E parece que as pessoas não aceitam a gente como a gente é, né? É foda. Mas é exatamente isso. E como que você tá sentindo, o que que você tá fazendo nesse cenário caótico que a gente tá passando? Pandemia, fascismo, racismo. Então, é complicado, né? Porque assim, quando começou a pandemia, eu já estava em um movimento de ficar mais sozinha, porque eu tinha acabado de ter uma convulsão. Então, eu estava num movimento assim de tipo, vou ficar mais quieta, sabe? Vou ficar mais em Uhum. casa, vou ficar mais me cuidando. E aí, logo, tipo, uma semana depois ou 2 semanas depois, Surgiu. veio a pandemia. Então, para mim, foi mais tranquilo, porque eu já estava com essa vontade. Mas, assim, isso tudo de questões sociais evoluindo e tal, é complicado porque, assim, né? Isso é uma coisa que a gente. Que para mim, isso não é novidade, entende? Para mim, isso não é um momento extraordinário nem nada assim. Principalmente por ter essa formação como cientista social, né? Eu já tenho um olhar de observar essas situações e essas coisas já há muito tempo. Então, para mim, não fica como uma novidade. E já tenho também um estudo por conta da formação nessas questões de política estrutural. Então, como funciona isso de tipo presidente, impeachment, assim, deputado, tal, falando tal, entendeu? Eu já tenho um estudo sobre isso. Então, para mim, não fica uma coisa tão, Uhum. sabe, assustadora. Mas claro que é assustador justamente esse ponto de ser uma coisa que eu já estudo e luto e milito e, né, sou ativa enquanto lutas sociais, para além de internet, para além de ai, fulaninho é tal coisa, ai, eu sou tal coisa. Não, assim, falando de trabalho de base mesmo, de ir lá na Uhum. escola falar com as crianças, entendeu? Por aí, assim. Mas esse trabalho é, fica desesperador porque é um lugar de tipo, nossa, eu não sei mais o que fazer, sabe? Sei. Eu já estudei, eu já trampei, eu já, sabe, tipo, e eu não sei mais como resolver isso, assim. E aí também é muito desesperador olhar para as pessoas que ainda não estão fazendo nada, né? Ou que estão Uhum. apenas no discurso e não estão fazendo. Então, assim, é meio por aí, sabe? É um lugar mais específico também, né, de vivenciar isso, eu acho. Entendi. E como que é a sua ligação com a arte e a magia? Que eu vi que tá no seu perfil. Então, Já entrando naquele assunto que a gente queria conversar. Aham. É, tem muito a ver com aquilo que eu te falei no começo, de entender que a arte e a magia são muito parecidas, assim, tão muito próximas e
ambas possibilitam transformação, né? A gente fala que a magia é a arte da transformação. É isso que Uhum. magia é. Magia é arte. Exatamente. E é uma arte de transformação. E a arte, para mim, tem que ser uma arte que também seja transformadora, né? Internamente e socialmente, assim. Não só para você, mas também para o seu entorno. Então, para mim, essas coisas, elas são quase que a mesma coisa, sabe? Tipo, é farinha no Entendi. mesmo saco. Então, assim, quando eu me... Claro que a gente vive num mundo que é muito separatista das coisas, né? Tipo assim, isso é uma coisa, isso é outra coisa. Se você fizer isso, você não pode fazer isso. Mas, assim, né? A gente tá aí justamente para quebrar essas estruturas desse mundo que é limitante para nós, né? Assim, é esse mundo que Uhum. a gente não cabe, né? Tipo, olha pra gente, saca? A gente não cabe. Então esse processo de tentar também não caber. Tipo, eu não preciso caber. Eu não preciso. Aham. Eu posso criar a minha própria transformação. E aí vem a magia, né? Essa possibilidade de criar uma realidade que também vem com a arte, né? É você criar algo que não estava lá antes. E você criar algo que muitas vezes é muito mágico, né? A gente vê o poder da Sim, e é arte, seu, tanto né? negativo quanto É positivo. seu e é único. Exatamente. Uhum. Exatamente. É muito maravilhoso de ver. Eu vi umas vídeo performances suas e eu achei incrível. Qual que Maravilhosa. você viu? É uma que você tava com uns fios vermelhos assim, sabe? Tinha um textinho, só que agora eu esqueci do textinho. Uhum. É que, Mas eu tipo, tava maravilhosa. todas as performances eu uso fio vermelho. Por isso que eu fiz. Ah, é? Mas amo, que bom que Mas você eu gostou. achei incrível. Eu vou, inclusive, compartilhar ela depois dos meus stories. Tem que mostrar essas coisas pro mundo, gente. E vem cá, porque assim, comigo, com esse negócio de pandemia e essas coisas tudo, isso mexe muito comigo. Eu fico realmente desestabilizada, sabe? E eu, às vezes, muitas vezes eu recorro a métodos da bruxaria, como eu te falei, né? Eu costumo tomar bastante banho de erva e usar os amuletos, né? Que eu tava te falando. Isso tem me ajudado muito. Você tem algum aí para comentar com a gente, para passar algum amuleto, alguma receitinha? Muitas coisas. Que vai depender sempre, né? A magia, o que a gente vai fazer. Para fazer uma magia, a gente precisa, em primeiro lugar, sempre, 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 de uma intenção. Então, é uma coisa Uhum, muito... Você, minha amigona, chegou aí, artistona. É, a gente precisa sempre de uma intenção para fazer algo, né? A gente precisa sempre de saber o que a gente quer para poder realizar. Então, é difícil recomendar coisas para as pessoas em relação à magia, porque precisa ser algo que a pessoa quer também muito. Mas, nesse lugar, assim, também se alguém quiser precisar ou quiser saber de alguma coisa, tipo assim, pra, sei lá, pra alegria, pra sucesso, prosperidade, sei lá, manda aí, eu também posso dar dicas em relação a isso. Mas eu penso que uma coisa que é bem fácil de todo mundo fazer, que todo mundo pode estar precisando, é esse lance do amuleto, assim, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu tenho vários. Estão até aqui na minha frente. Basicamente, um amuleto é um objeto, em geral, coisas assim ornamentais, então joia, brinco. Não é joia tipo porque é joia de ouro ou de prata. Não, joia tipo porque é uma coisa que você vai pôr no seu corpo, né? E que tem um valor. Então, por exemplo, vou mostrar aqui. Aqui tem uma medalha, que ela não é um colar, né? Ela é uma medalha. Mas ela é como se fosse uma joia. E aqui tem um uhum. anel que eu fiz com um pedaço de uma pedra que lascou e pus em cima de um negócio de redondo, entendeu? Tipo, não precisa ser uma coisa muito escandalosa. É muito sobre o que você vai pôr nesse objeto. Então, o amuleto tem essa característica de você poder ver um objeto que te inspira algo. Então, por exemplo, eu vou dar de novo o exemplo dessa medalha. Essa medalha aqui, a minha avó me deu uma vez, de forma bem despretensiosa, e falou assim, olha, tem esse negócio aqui, tipo, você quer? Porque ela sabe que eu sempre quero essas coisas de corrente, de coisa, assim, né? Uhum. E aí eu fui perguntar pra ela do que era essa medalha. E aí ela me contou que essa medalha era dela, que ela ganhou por um campeonato de natação.
E aí, assim, ela tinha um monte, tipo, muitas. E medalhas, assim, de que ela conseguiu estar nessa colocação e tal. E eu fiquei tipo, nossa, vô, mas como que ninguém da família nunca falou disso? E você nunca falou disso, né? E aí me vem Uhum. muito esse lugar, né, que a minha avó é essa pessoa extremamente submissa ao meu avô. E há uma estrutura familiar que a coloca em um lugar de não falar disso, e não falar de si, e também não poder ter uma liberdade de continuar com essas coisas, né? Então, isso foi Uhum. uma coisa que ela abandonou justamente para poder cuidar da família, dos filhos, da mesma forma que ela abandonou o estudo, da mesma forma que ela abandonou o trabalho. Mari, maravilhosa, ó, da membrana. Tem mais membranas aqui, 3 membranas. Então, assim, isso aqui quando eu vi, pra mim, foi muito uma situação de um ultrapassar, sabe? Me mostrando que isso que a minha avó fez, quando ela fez esse campeonato de natação, ganhou várias medalhas, mesmo que ela não tenha continuado e que ela não conte isso pra ninguém, ela criou uma brecha, né? E ela atravessou por uma brecha, que é essa brecha do patriarcado, de certa forma. Essa brecha que não permitia que ela fosse alguém, né? Para além da sua Uhum. família. Então, para mim, isso, quando eu entendi isso dessa história, isso teve uma significação para mim muito grande desse sucesso, de conseguir criar uma brecha para um lugar que eu preciso ir, de abrir frestas nessa sociedade que não me comporta, né? Então, para mim, essa medalha hoje é um amuleto para isso, para todas as vezes que eu preciso de sorte, para todas as vezes que eu preciso de força, para todas as vezes que eu preciso de sucesso, para isso, assim. E é um amuleto que me faz sentir segura. E a forma que a gente faz isso, né? Isso já vai. É isso por si só quando a gente entende assim um objeto, né? O objeto já é aquilo. Mas Uhum. se a gente quer formalizar isso, é muito interessante que a gente pegue esse objeto na mão, a gente fique com ele por um tempo na nossa mão, medite, Uhum. reflite, pense o que a gente quer que esse objeto nos transmita, o que a gente quer transmitir para esse objeto, por que a gente precisa desse objeto, e que quando a gente termine isso, a gente, dessa forma a gente já consagrou, né, com o nosso pensamento, com o nosso toque, mas aí a gente pode consagrar com, dá pra, muita gente faz muitas coisas, né, deixar com cristal, fazer banho de erva, ou colocar no Aham. sol, e isso, a escolha do caminho que você vai tomar para consagrar esse objeto vai justamente ter a ver com a sua intuição, por isso que eu não vou indicar nada de relógio, Exatamente, intuição e tudo. é, Uhum. com a sua intuição e com o que você quer, né? Então, por exemplo, vamos dizer que isso fosse um objeto que eu queria consagrar para sucesso, para prosperidade. Então, eu posso pegar isso aqui, colocar minha energia nisso aqui, pensar sobre isso, né? Meditar isso, refletir sobre isso, colocar isso nesse objeto e aí colocar ele para tomar um banho de sol e depois colocar ele numa defumação de louro, por exemplo. E eu Bom. defumar louro em volta dele, por exemplo. Então, é um processo que vai muito do que você quer. Só que não precisa apenas serem objetos assim, sabe? Que já tinham um Uhum. valor, já tinha uma situação emocional antes. Pode ser realmente qualquer coisa, assim. Eu faço isso com Qualquer muitas coisas. coisa. Tudo é Vou dar um energia. exemplo. Ó, essa lâmpada aqui. É uma lâmpada que fica no meu altar, que tá aqui na minha frente, por isso que eu tô pegando essas coisas. Aham. E essa foi uma lâmpada, uma vez que eu tava precisando ter ideias, eu tava novamente num bloqueio criativo e que eu precisava muito, tipo, ter ideias. Eu sentia que eu tava quebrada, que eu não conseguia ter ideias em muito esse lugar, assim. E aí eu peguei uma lâmpada e tentei montar um figurino de lâmpadas. E eu fracassei. Porque eu tava tentando fazer uma coisa que não tava sendo. Que eu não tava podendo naquela hora, sabe? Eu tava com esse Sim. bloqueio criativo e eu precisava aceitar isso, assim. E esperar isso passar, entender quais ideias precisam morrer também. Então, eu coloquei essa lâmpada, a intenção nessa lâmpada, para eu conseguir sempre ter ideias, mas também respeitar o meu tempo nessas ideias. Respeitar quando essas ideias não acendem, quando essas ideias estão apagadas, como essa lâmpada aqui. Sim. Então, é uma coisa que eu deixo no meu altar, por exemplo, que me lembra sempre isso e que é uma coisa que me transmite essas coisas quando eu preciso. Então, Uhum. é uma coisa mesmo que você não precisa ter nada para fazer magia, né? Você apenas precisa ter uma intenção e
concentrar a sua energia naquilo, assim, naquele objeto, naquela situação, enfim. E isso é uma ferramenta muito forte, né? Porque a gente não só está criando uma coisa pra gente que a gente não tem e a gente faz isso ser uma realidade de alguma forma, mas a gente também está indo fora de uma curva do que é feito para resolver os problemas e se abrindo para formas mais sensíveis, mais menos industrializadas de resolver os nossos problemas, né? Menos Uhum. universalizadas, né? A gente se esquece do que é a gente, né? Nesse processo de universalizar tudo. A gente também se esquece da nossa potência para contribuir com o todo e o que a gente tem e como a gente pode lidar com as coisas de uma forma que não seja industrializada, não seja a pop, da indústria pop também, né? Então, Uhum. para mim tem muito isso, assim. E lembrando pro pessoal que a magia, todo mundo tem magia, basicamente. O maior poder que você tem é o poder que está aqui dentro da sua cabeça. Se você, digamos, seus pensamentos fazem, é uma força muito grande, seus pensamentos atraem forças muito grandes, entendeu? Se você quer atrair, sei lá, trabalho, sucesso, você tem que começar a pensar nisso de uma maneira mais produtiva. Deu para entender? Tá entendendo? E tanto quando você também deseja o mal, digamos, deseja o mal para outra pessoa, aquilo vai voltar para você duas vezes pior, né? Ai, estão me ligando aqui, peraí. Aquelas. Sim. Tá, vamos voltar. Como você se sente sendo diferente? Eu não me sinto nada, porque eu só sou. Só sou. Tipo, Entendi. eu me, algumas vezes eu me sinto mal, mas é uma coisa muito rápida, porque eu me senti mal do tipo assim, entender, né, e vivenciar muito oportunidades que eu não tenho por ser diferente, assim, oportunidades de trabalho, de relacionamentos, de coisas assim, tipo, esse lugar de também dessa solidão, né, porque se você não tem um pensamento que ele é assim. Porque, assim, ter um pensamento que ele é neurodissidente, né? Que aí vai ter a ver com essa criação de arte, com essa criação de magia e com questões psicológicas mesmo e de vivências que já são fora da norma, né? Que não são vivências normativas. Isso já te coloca em um lugar de pensamento muito diferente das outras pessoas. Então, tem sim uma solidão, né? Dessas pessoas que são neurodivergentes. Existe uma Uhum. solidão nos relacionamentos e na vida, assim, dessas pessoas, porque são pensamentos muito peculiares, de certa forma. Então, às vezes, eu me sinto mal, assim, do tipo, putz, se eu agisse mais assim, e aí tem muito um lugar para mim de não falar as coisas, né? Porque, assim, eu constantemente assim, me dizem coisas do tipo assim, por que você fala desse jeito? Você devia ser mais doce, você devia ser mais calma, ou por que Uhum. você tá com raiva? Por que você tem raiva? Ou, sabe, esses lugares assim, ou tipo, como você foi inconveniente para corrigir o boyzinho ali, assim, tadinho dele, sabe? Tipo, na frente de todo mundo, não sei o quê. Eu tenho muito esse lugar, porque eu sou uma pessoa muito assim, de falar e da minha cabeça, de pensar e falar, muito geminiana mesmo, tipo, comunicadora Uhum. total. E, e tem muito esse lugar de eu falar muito de política, né? Em todo lugar. E pra mim não é tipo um lugar que eu falo assim, aqui não é lugar de falar de política, ou agora não é hora de falar de política. Pra mim não existe isso, porque a política ela tá em tudo, né? É a mesma coisa com o poder tá onde te acredita que ele tá. Então, assim, é isso. Aí eu muitas vezes fico assim, tipo, putz, se eu não tivesse falado tal coisa, se eu não tivesse corrigido aquele boy lá, talvez ele me desse um trampinho, né, pra eu, tipo, pagar minhas contas. Uhum. E isso rola muito, né? Muito, putz, muito aqui. Muito, assim. Mas isso dura pouco pra mim, porque eu olho e eu vejo a miséria também dessas pessoas, sabe? De que pra gente conseguir algo delas, a gente precisa ser normal. A gente precisa ser normal, que eu digo assim, seguindo normas, né? Uhum. A gente precisa estar num lugar de submissão a essas pessoas. E aí, de novo, é uma submissão à estrutura dominante, né? E aí, por que eu vou querer coisas dessa estrutura dominante que só, né, tá
tá me submetendo a ser algo que eu não sou. Então, Uhum. sei lá, também acho que eu já passei, assim. Tá, então antes da gente finalizar, vamos fazer um ping-pong rápido, tá? Pergunta, sei lá. Uou, quanto tempo falta pra acabar? Vai dar uns. Já passou de meia hora. Mas a gente Você viu pode como que é terminar uma rápido? hora, sabia? Sim, sabia, mas eu já tinha isso programado. Ah, então bom. Tudo É bem? que eu queria Topa ficar esse ping-pong rápido. conversando, entendeu? Aham. Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu vou perguntar coisas aleatórias e você vai responder com a primeira coisa que aparecer na sua cabeça, tá? Tá. Perguntas bobas, mas vamos lá. Vamos lá. Comida favorita? Esse jogo é muito difícil pra mim, tá? Porque eu sou geminiana. Aí eu tenho que escolher uma coisa, tipo, muito rápido, é complicado. Putz, eu não sei. Muda muito. A minha comida favorita é a comida que eu tô com vontade de comer na hora, entendeu? É um pouco sobre Ah, isso. entendi. Tá, cor favorita? Vermelho. Música favorita? Puxa. Moonlight Daydream, do David Bowie. Chique. Série favorita? Eu sei que tem, mas eu não me lembro. Deixa eu pensar. É porque eu já terminei de assistir, provavelmente, entendeu? Daí eu não lembro, porque... Ai, cadê minha amiga? Minha amiga... Hell, qual que é a minha série favorita? Deixa aí depois. Tá, vamos pra próxima. Se você tivesse numa ilha deserta e você pudesse levar somente um objeto, o que você levaria? Um objeto? Um objeto, qualquer Não coisa. pode ser uma pessoa? Pode ser uma pessoa. Eu levarei a Hell, porque ela é mais inteligente que eu. E achar uma... Tá, artista favorito Artista? ou favorito? É, David Bowie. chique. E é isso, gente. Acabamos por hoje. Ah, não! Foi maravilhoso. Foi bem rápido, amiga. Você achou muito rápido? Achei! Eu quero falar. Jura? Juro! Você tá cansada? Não, é que eu ainda vou fazer foto, entendeu? Ai, gata. É sério, eu tinha me montado, essa é a minha segunda montação, entendeu? Porque eu fiz já um videozinho que eu vou editar pra postar no YouTube. Aí eu me desmontei, fiz essa maquiagem rapidinha pra gente gravar aqui e depois fazer foto. Mas ficou bafo. Gostou? Eu também adorei a sua. A referência que você usou é da Frida ou Sasha Velour? É tudo. É Assim, tudo. eu sou muito fã da Frida também. Eu tenho a Frida tatuada, assim, um quadro dela tatuado e tal. E eu sou fã da Sasha também. No máximo que eu consigo ser fã de uma drag queen, eu sou fã da Sasha. Mas eu vou fazendo aquilo que eu te falei. É muito um processo ritual. Então eu olho pra referências. Aí sim, eu vi referências da Sasha pra essa montação. A Frida foi inconscientemente. Aí eu fui me montando e vendo, sabe? E, tipo, sentindo o que tinha que ser. E daí às vezes fica parecendo com uma coisa que não era o que eu ia fazer, mas aí é tipo aquilo, sabe? Aham. Que se foi, né? Que se fez. Agora manda um recado para algum artista que está começando e que não tem apoio pela família. Dá uma dica para quem quer começar e seguir sua arte com o coração, né? Tá. Eu acho que isso depende do que a pessoa quer fazer, sabe? Eu acho que isso depende muito de qual arte que ela quer fazer. Porque a gente vai ter contextos muito diferentes, né, pra lidar com essas coisas. Principalmente no começo, que a gente fica muito dependente, às vezes, do exterior, né? Das outras pessoas, das condições, das coisas que se apresentam pra gente. Mas eu acho que, em geral, se a gente pensar nas artes em geral, pra mim vem de novo muito esse lugar da transformação e da magia, assim. Então, pra mim, é mais sobre a intenção que você vai fazer essa arte, sabe? E sempre ter uma intenção que vá para além de você. Que esteja para além de, eu preciso me expressar.
ou eu gosto disso, ou eu acho isso bonito. Para mim, eu acho que a gente está num momento da humanidade em que as coisas estão tão difíceis e tão caóticas. Se continuar todo mundo, cada um produzindo apenas sobre si e para si, vai ficar bem difícil. Então, eu acho que o artista tem uma potência, uma ferramenta nas mãos, que é a arte, que é a transformação, e que é esse lugar mágico de fazer coisas acontecerem e colocar coisas no mundo que não estavam lá antes. Então, eu acho muito importante que a intenção com que seja feita essas coisas seja uma intenção de pensar também na coletividade, em como eu posso ajudar alguém, né? Para além de uma coletividade como uma coisa, muitas pessoas, mas como que eu posso ajudar a Mana ali, entendeu? Que, tipo, tá trampando também, como que eu posso fazer algo com que ela vai se identificar, ou que eu fale verdade, sabe? Que eu expresse verdade na minha arte. Porque quantas vezes a gente não tá vendo uma arte aí que é completamente massificada e que já não fala mais de verdade, né? E quando a gente coloca uma verdade que é extremamente sensível de certas formas, assim, sensível, eu digo, enquanto olhar, né? De um olhar sensível para o mundo e para si, a gente consegue produzir coisas que contribuem mais com as pessoas e que elas se identificam e que isso também desenrola coisas nela. Então a arte vira esse dispositivo de potencializar não só o seu caminho, mas o caminho de várias pessoas que vão entrar em contato com ela, assim, sabe? Pra mim, eu acho que é muito sobre isso, assim, que precisa ser feito hoje. Que lindo. Arrasou. Foi muito bom ter conhecido um pouquinho mais da Yasmin. Adorei de verdade o nosso bate-papo. Tudo, amigo. Foi muito legal Bom, então, também. gostou? Gostei. Eu queria ficar mais tempo conversando com você. Porque pra Então, mim, o eu tema ainda da tô assim na Yasmin é fase muito bom. do processo, sabe? Porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com falar com a câmera. Tipo, eu já tentei abrir o meu canal no YouTube e eu não consigo de jeito nenhum. Eu não sei o que acontece. Eu, tipo, fecho, assim, sabe? E agora que eu tô começando a desenvolver e desenrolar e estamos fluindo, né? Tô deixando Entendi. seguir. Arrasou, então. Eu também tenho dificuldade com isso. Às vezes eu quero falar coisas assim nos stories e nas coisas, mas eu fico. Pra mim é muito difícil também. Tipo, me Aham. manda essa energia que parece que não tem uma troca, porque não tem uma pessoa ali de verdade, tá? Exatamente. Eu queria ter Mas. falado, eu falei pra você, né, que eu queria falar abertamente sobre esse negócio de bruxaria, de como que eu faço as minhas coisinhas, como eu aprendo esse tipo de coisa. Mas eu não sei como fazer isso. Mas é no processo mesmo que a gente aprende, né? Porque é aquele tipo de coisa que ninguém vai nos ensinar Aham. e, e que a gente não consegue também ir lá. Não é um conhecimento fixo do tipo que a gente abre um livro e lê e fala, é assim, né? É, É muito de experienciar no nosso corpo. Eu acho que, em geral, para esses tipos de processos, é a gente sempre se perguntar pro nosso corpo, né, antes. E entender o que a gente pode e o que a gente não pode naquela hora, assim. entendi. Então, obrigado pelo bate-papo. Agora sim, vamos finalizar. Gente, seguinte, amanhã tem novamente a nossa live de frente com a Afrodite com a Milena Nonsense. Então não percam, 7 horas da noite. E você quer deixar algum recado? Quer deixar link de rede social? Quero falar que as amigas que estão entrando aqui, a Bia e a Isa, vai ficar salvo, né? Vai ficar salvo no seu IGTV. Eu vou ver de você me mandar pra eu publicar no meu também. Que eu achei que Aham. ficou super legal a nossa conversa. E acho que é isso. Também queria dizer que isso da gente nesse momento acompanhar, seguir e apoiar as pessoas que estão produzindo conteúdos tipo assim, que são, de novo, como eu falei antes, assim, para além delas, assim, para além de tipo, essa aqui é a minha rotina do dia. Não, então, conteúdos assim de troca, conteúdos de construção coletiva, que a gente sempre apoia essas pessoas, né? E cada um tem as pessoas que gosta e que apoia, mas que a gente sempre esteja lá para comentar, gente, e se lê um troço que você gostou, fala pra pessoa que você gostou. Se viu um negócio que você gostou, que te inspirou, tipo, conta pra ela, sabe? Isso vai fazer Sim. muita Galera, diferença. vamos distribuir mais amor pro mundo. O mundo tá precisando de amor, né? Pode continuar, se você quiser.
Eu te cortei, mas tudo bem. Não, é porque eu não sei o seu tempo aí que você falou das fotos, né? Mas é porque se eu Aham. começo a falar, olha só, entendeu? Tipo, não tem quem pare, assim, eu de parar de falar, porque aí eu percebo meia hora depois que a pessoa nem tá ali mais, sabe? Tipo assim, A louca. fluxo contínuo total de pensamento, assim. Bom, eu vou tentar baixar um aplicativo para eu conseguir salvar a live. Aí eu te mando pelo WhatsApp. Pode ser? Mas será que agora dá, depois de já ter feito? Acho que dá, porque depois é só eu copiar o link, sabe? Eu vou fazer, eu vou te mandar. Acho que Tá, dá certo. mas salva aí no seu primeiro, porque aí eu já divulgo tudo. Tá, beleza. Vou fazer isso. Então, um beijo. Arrasou. Foi Beijo, meu ótimo. amor. Muito Gente, obrigada 7 horas pela da manhã. iniciativa. Ai, obrigado você por ter aceitado o meu convite. Um convite de uma louca maravilhosa. Aquelas. Pra outra Foi louca ótimo. maravilhosa. Beijinho. Beijo. Tchau, Mua. gente. Obrigada quem assistiu.